Olá, pessoal, voltamos e vamos continuar exatamente onde paramos, né? Na nossa questão de número 5. A gente começou a falar da questão de número 5, não terminamos de resolver e falei para vocês como que a gente vai chegar naquele determinado ponto sem ter que fazer todos esses cálculos, não é isso? Então, vamos embora? De olho na tela. Vamos embora, nós paramos exatamente aqui, então vamos continuar. Professor, como é que eu faço para chegar aqui sem ter que desenvolver todo esse cálculo? Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu quero isolar quem? Vou isolar exatamente o lambda, né? Então, esse m mais 1 vai passar para cá, multiplicando o c. Olha lá. Lambda é igual a c que multiplica m mais 1. Então, a resposta vai ser exatamente a minha letra A. Perfeito? Ok. Professor, então quer dizer que a minha questão já ficaria pronta nesse tamanhozinho aqui, ó? Exatamente. Então, você não precisava ter passado por tudo isso. Basta você entender isso aqui. Agora, vamos entender como que isso é possível, já a partir daqui, não ter que fazer todo esse desenvolvimento. Então, vamos embora. Olha só que interessante. Notem, quando eu tenho a razão de próximo dividido pelo atual, o que é o próximo? Lembra que nossa questão era m mais 1? Mas é k mais 1, porque o original é k. E esse k pode ser qualquer valor ou qualquer letra, né? Então, quando você tem o próximo, que é o k mais 1, dividido pelo k, sempre vai ser lambda dividido por k mais 1. Olha aí, ó. Lambda dividido por k mais 1. No nosso caso, né? Eu botei por um y, né? Lambda sobre k mais 1. No nosso caso era lambda sobre m mais 1. Correto? Então, olha aí, ó, você já pode passar direto para cá. Professor, mas sempre que isso acontecer, as bancas gostam de colocar isso aqui, tá vendo? Aqui é k mais 1. Então, é o próximo a k, né? E aqui o atual, que é o k. Beleza? Ok. Professor, e se fosse o contrário, o atual sobre o próximo? O atual sobre o próximo. Então, você inverter essa ordem. Ao invés de ser lambda sobre k mais 1, vai ficar k mais 1 sobre lambda. Legal, né? Ah, professor, então quer dizer que quando aparecer isso eu já posso fazer direto? Pode. Aí eu aproveitei e coloquei aqui, ó, o anterior. Atual, que é o k, sobre o anterior. O que é anterior? K menos 1. Tá vendo? Aí vai ser só o lambda dividido pelo k. Não tem esse menos 1 aí, é só o k, perfeito? Professor, se fosse o anterior sobre o atual, só o contrário. Seria o k sobre o lambda. E aí significa que você resolve aquela questão sem ter que fazer todo aquele espaço. Então, e aí o dica, um macete mental. Andando para frente, aparece o lambda embaixo, ó. Andando para frente, ó. Ó, andando para frente, ó. Atual, próximo, está indo para frente, ó, o lambda fica embaixo. Correto? O contrário, o lambda fica em cima, quer dizer que andando para trás. O próximo, atual. Então, você está andando para trás. É aqui, ó. Andando para trás, o lambda aparece em cima. Perfeito? É só uma dica. Isso aqui costuma muito cair em prova. Então, para você não ficar perdendo tempo com aquele tanto de conta, estude isso aqui, ó. Tá? Estude isso daí que vai facilitar a sua vida. Perfeito? Partiu? Próxima, vamos embora? Olha lá. Questão número 6, FCC 2026, Cefaz Mato Grosso, Fiscal de Tributos Estaduais. Fraudes ocorrem, em média, 2 vezes por mês em determinado segmento. Aliás, determinado segmento econômico. Assumindo o modelo de Poisson, né, que eu gosto de falar Poisson, mas é Poisson, a probabilidade de ocorrer pelo menos uma fraude em um mês é. Gente, quando ele falar assim em pelo menos uma, não interessa se é probabilidade, se é análise combinatória, significa que tem que ser pelo menos uma ou mais.
E toda vez que ele falar pelo menos um, o mais fácil é fazer pelo método destrutivo. O que vem a ser o método destrutivo? É o total menos o que não pode. Já que eu estou trabalhando com probabilidade, o total é 1, menos o que não pode. Agora vamos pensar. Se é pelo menos 1, pode ser 1 ou mais, até o teto que ele te ofereceu, correto? O que não pode? Não pode o 0. Aí você calcula o 0, né? A probabilidade de ser 0, tira do 1 que você cai na sua resposta. Então, isso é conhecido como método destrutivo. O total menos o que não pode. Então, o que não pode? Olha só, se ele fala que é pelo menos uma fraude, o que não pode? A probabilidade de ser 0. E aí você faz o cálculo, 1 menos, pode ver que aqui tem, ó, 1 menos, tá vendo? E aí você vai fazer o cálculo. E aí você tem que lembrar da fórmula de Poisson, né? Poisson, que bonitinho, que é isso aí, ó. P de x igual a k, lembrando que esse k aqui pode ser qualquer outra letra, pode ser qualquer valor, nesse caso aí ele vai valer 0, né? Então vou substituir por 0, então vamos lá, ó. E elevado a menos 2, professor, de onde vem esse 2, né? 2 vezes, ó, média 2 vezes, tá bom? Aí vem 2. Vezes 2 elevado a k. Quem é k? É o 0, tá aqui, sobre 0 fatorial. Então, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, e 0 fatorial também é 1, perfeito? O que sobra? E elevado a menos 2. Então, esse aí é a probabilidade de não ocorrer nenhuma fraude. Não pode, por isso você vai pegar exatamente 1 menos o que não pode, que vai ser 1 menos E elevado a menos 2. Então, a minha resposta é letra D de dado. Lembrando que esse modelo de Poisson está caindo em várias provas da FCC, inclusive de provas da Cefaz, as anteriores, tá? Olha aí, ó, 2026, e vocês vão lembrar que nós resolvemos outras questões envolvendo Poisson, beleza? Ok? Então, nunca se esqueça, pelo menos um método destrutivo. É o total menos o que não pode. Quando você faz esse cálculo, você acha exatamente o valor de pelo menos uma fraude em um mês. Perfeito? Partiu? Próxima questão, questão de número 7. FCC 2026, Cefaz São Paulo, Auditor Fiscal da Receita Estadual, AFRE. Para solucionar essa questão, utilize a tabela a seguir referente à distribuição padrão Z. É de olho, tá caindo também, estão caindo várias questões envolvendo essa distribuição padrão Z, perfeito? Então, tem os valores aí, deu a formulazinha bonitinha, aliás, os valores e etc. Uma equipe de auditoria de compliance está avaliando o percentual de notas fiscais emitidas com inconsistências em uma empresa varejista que emite mais de 5 milhões de notas por ano. Sem informação prévia sobre a proporção de erros, o auditor decide considerar o caso de máxima variabilidade. Ó, isso é importante, ó, máxima variabilidade. Segura aí que a gente vai comentar sobre isso. Ele deseja estimar a proporção de notas fiscais com erro amostral de 2%, a um nível de confiança de 95%. Segura esse valor também. Para atender o solicitado, o tamanho mínimo necessário da amostra será. Então, na verdade, ele quer calcular N, correto? Que é o tamanho mínimo da amostra. Então, para isso, a gente precisa de alguns detalhes. Então, vamos embora. Vamos lá. Olha aqui a fórmula para se calcular o N, ó. Z ao quadrado vezes P vezes Q dividido pelo erro ao quadrado. Agora vamos entender isso aqui, ó. Tá? Onde N é o tamanho da amostra, ok? D é o valor crítico da distribuição normal para o nível de confiança desejado. Opa, pera lá. Se 95% está aqui, o valor crítico sobra 5 para as caudas. Então vai ser 2,5 de um lado, 2,5 do outro. Opa, já eu coloco o gráfico aí para vocês observarem. P é a proporção esperada. No texto ele falou da proporção esperada, da característica na população. E é a margem de erro, que é o erro amostrado máximo permitido. Só que aqui na fórmula, gente, apareceu um Q.
Esse Q é o complementar, perfeito? Então, olha só, presta bem atenção. O que é o complementar? Se eu tenho 0,7, o complementar é 0,3. Se eu tenho 0,6, o complementar é 0,4. Então, se eu tenho P, Q vai ser 1 menos P, correto? Porque aqui, ó, 1 menos 0,7 dá 0,3, 1 menos 0,6 dá 0,4, e assim sucessivamente. Então, aqui funciona como complementar, complementar. Por isso que aqui aparece 1 menos P, tá vendo? Então, boa, que interessante. Agora vamos lá identificar os detalhes. Agora, identificando os parâmetros do problema. Máxima variabilidade, ela não foi informada. Então, quando ele falar em máxima variabilidade e não foi informado, use 0,5. Ó, como o auditor não tem informação prévia sobre a proporção de erros e deseja a máxima variabilidade, assumimos o P 0,5. Consequentemente, o Q vai ser 1 menos o P, também 0,5. Olha que legal, então eu já tenho o valor de P e o valor de quem? De Q. O de Z nós vamos encontrar daqui a pouco. Erro amostral, o problema estipula um erro de 2%. Portanto, o erro é 0,02. Então, na brincadeira aqui, eu já tenho o valor de P, de Q e de E. O que eu não tenho ainda? De Z, mas nós vamos encontrar agora, olha só. Notem, olha aí, ó, que interessante. O valor crítico Z, o nível de confiança exigido é 95%. Aqui, ó, 95%. Isso deixa uma área de 5% de incerteza. Alfa igual a 0,05. Só que é de 5%, gente, não é só de uma cauda. É 5% para as duas caudas. Então vai dar 2,5% para um lado e 2,5% para o outro. 2,5% de um lado, 2,5% do outro, correto? E é dividida simetricamente nas duas caudas da distribuição normal padrão, 2,5 ou 0,025 em cada cauda. Consultando a tabela fornecida na segunda imagem, encontramos o valor crítico de 1,96 aqui, ó. Aqui está o 2,5%, ó. Tá vendo? 1,96. Por isso que eu tenho aqui o parâmetro aqui de menos 1,96 até 1,96. Esse é o gráfico, tá vendo? Forma de sino. Eu tenho um intervalo de confiança aqui de 95%, sobra 5% para as duas caudas, então 2,5% para cada uma delas, que é a parte crítica. Então, nós já temos o valor de Z, que é 1,96. O que eu faço agora? Substituo naquela fórmula que é dada aqui, ó, né? Só que antes da gente substituir, vamos só falar um pouquinho, ó. Este gráfico ilustra como chegamos ao tamanho da amostra de 2.401. Peraí, eu ainda nem fiz o cálculo, é porque eu quis colocar isso aqui antes, tá? Nós vamos chegar em 2.401. A curva de sino de distribuição normal padrão Z, esta é a base estatística. Ela representa como as médias e proporções de várias amostras se comportariam em relação à proporção populacional real. A zona de confiança, 95%, como eu já falei, né? Como o auditor queria 95% de confiança, a área da curva destacada em azul cobre 95% de toda a área sobre a curva. Isso deixa 5% para as caudas. A gente já comentou. É que eu escrevi aqui para ficar bonitinho para vocês. O valor crítico Z é 1,96. Isso nós achamos na tabela. Por quê? Porque se 95% é de confiança, a parte crítica é 5%, 2,5% para cada cauda, correto? Que é 0,025. Aí você vai lá e veja, 0,025 deu quanto? 1,96, porque está na tabela. No próximo slide você pode ver o cálculo passo a passo, detalhado, combinando o valor Z da tabela, a proporção esperada 0,5 e a margem de erro máxima permitida de 2%. Então agora nós vamos fazer o cálculo para a gente chegar nesse valor de 2.401. Olha lá, o Z é 1,96, onde é que nós achamos? Na tabela, onde tinha 0,025. O erro é de 0,02, porque ele falou que era 2%. O P, que é a máxima variabilidade, né, que ele não te ofereceu, então você sempre usa 0,5. E o Q, que é o complementar, né, é a diferença, então também 0,5. Perfeito. Então tá aí a fórmula. N igual a Z ao quadrado, vezes P, vezes Q, dividido por E ao quadrado. Agora é só substituir os valores. Tá? Lembrando que Q é 1 menos P, então vamos substituir. Quem é Z? 1,96 ao quadrado. Professor, eu posso fazer 2 ao quadrado? Pode, mas lembrando que a resposta não vai dar exata, tá? Se você fizer com 2.
Agora, se você quiser que dê exatinha, faça com 1,96 ao quadrado, que é 1,96 vezes 1,96, beleza? Feito esse cálculo, você vai encontrar 3,8416. E aí aqui você vai multiplicar 0,5 vezes, aqui ó, 1 menos 0,5 dá 0,5. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Aí você vai pegar esse resultado e vai multiplicar por 0,25. Você vai fazer a continha, blá, 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 dividido por 0,02 ao quadrado. Quando você fizer 0,02 vezes 0,02, você vai encontrar 0,0004. Perfeito? Ok. Aí você vai multiplicar esse cara aqui por esse aqui, você vai fazer a continha bem bonitinha e blá, blá, blá. Você vai achar 0,9604. Ok. Muito bom. Vai dividir por 0,0004, então você tem que ver. Tem o mesmo número de casas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem, professor. Então o que você faz? Retira a vírgula. Vai ficar 9.604 dividido por 4. Tá vendo? Aí vai ficar 9.604 dividido por 4. Que vai dar 2 vezes 4, 8, né? Sobra 1, que dá 16 por 4, dá 4. 4 vezes 4, 16, beleza? Desce esse 0 aqui, não dá para resolver. Desce esse 4 aqui, e todas as vezes que você descer 2 casas para resolver, não se esqueça de colocar 0 no quociente, tá? Você só tem direito a descer uma, beleza? Desci uma, não resolveu? Desço outra. Aí toda vez que você descer 2 para efetuar a divisão, tem que colocar 0 no quociente. E aí, 1 vezes 4, 4, 0, 2.401 é o tamanho da nossa amostra. Então, a minha resposta é a letra D de dado, 2.401. Perfeito? Muito bom. Essa já foi a questão de número 7. Próxima questão, questão de número 8. FCC 2026, Cefaz São Paulo, Auditor Fiscal da Receita Estadual, AFRE-TI. Um conjunto de dados fiscais contém N observações, com a soma total igual a 180. E média 15. Opa, então estou falando de média. Lembra o que é média? É o total, né, o somatório total dividido, é o somatório dividido pelo total. Nós vamos colocar aqui. Após a auditoria, descobre-se que um valor registrado como 27 deveria ter sido 3. A nova média após a correção será. Então, primeiro vamos calcular a parte que ele me deu. Ó. Lembra? Média é o somatório dos valores dividido pelo total. Beleza. Ele já me falou a média. A média é 15. Então, no lugar da média, você coloca 15. Esse somatório, ele também ofereceu é 180. Né? Então, aqui é 15, aqui é 180. Quem eu não tenho? O N. Então, nós vamos encontrar o N aqui. Feito isso, 15 é igual a 180 dividido por N, né? N passa para o lado de lá e 15 passa para o lado de cá. Ok? Ou senão você faz assim, ó. 15 vezes N dá 15N é igual a 180. Aí vai ficar N é igual a 180 dividido por 15. Isso igual a 12. Muito bom. Aí tem um resultado 12 aqui, dá vontade de marcar 12 aqui, né? Mas peraí, a gente ainda tem que fazer porque tá errado, né? Então, ele disse o seguinte, ó. Descobre-se que um valor registrado como 27 deveria ser 3. Onde é que está esse 27? Dentro do 180. O que eu faço então? Eu retiro 27, 180 e somo 3. Olha lá, ó. 180 menos 27 mais 3. Porque ao invés de ser 27, deveria ser 3. Então você retira 180, aliás, do 180 27, soma 3. Aí você vai encontrar 180 menos 27 mais 3, 156 dividido por 12. Aí quando você dividir isso por 12, você vai achar 13. Olha aí, ó, 156 dividido por 12. 1 vezes 12, 12 para 15, 3. 36, aí, ó. A minha nova média passará a ser 13. Resposta certa, letra D de dado. Perfeito? Então, olha que interessante foi essa questão da Cefaz São Paulo 2026 para auditor fiscal da Receita Estadual, uma questão de
Média aritmética. Próxima questão, questão de número 9, Cefaz 2023, aliás, FCC 2026, Cefaz São Paulo, auditor fiscal da Receita Estadual, TI. Durante uma auditoria contábil em uma empresa do setor financeiro, um auditor está analisando a ocorrência de 2 tipos de inconsistências em registros contábeis. Evento A, inconsistências de classificação, erros na conta contábil utilizada. Evento B, inconsistências de valor, erros numéricos nos lançamentos. Após examinar uma amostra de documentos, o auditor encontra a probabilidade de A, que é 0,4, e a probabilidade da união, que é 0,7. Enquanto a probabilidade de B é P. Note que a de A ele te deu o valor. De B ele deixou aqui o P. Perfeito? Muito bem. Então vocês estão percebendo que aqui, ó, vem da onde? Da probabilidade da união, que é a teoria de conjunto. A probabilidade da união é igual de A com B, é igual à probabilidade de A, mais a probabilidade de B, menos a probabilidade da intersecção. Agora nós temos 2 tipos de união. Uma união inclusiva e uma união exclusiva. A união inclusiva é que você vai fazer a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção de A com B. A exclusiva é a probabilidade de A mais probabilidade de B. Só que essa questão você tem que tomar muito cuidado, porque os dados são oferecidos separadinhos e ele vai te dizer exatamente o que ele quer. Perfeito? Ok, então vamos lá, ó. Continuando a leitura. Sabe-se que os eventos A e B serão mutuamente excludentes apenas para um valor específico de P, que é igual a P1. Gente, mutuamente exclusivo significa que, ó, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Sabe o que é excludente? É isso aqui, ó. A inter B eu não tenho. É um conjunto vazio, perfeito? Olha aí, ó. A inter B eu não tenho. Porque pode também ser representado assim, ó. A e B, perfeito? Só que aqui, quando eu termino de ler, ó, e que os eventos A e B serão independentes. Ah, gente, eventos independentes significa que P de A intersecção com B vai ser P de A vezes P de B. Então, aqui eu já tenho a intersecção. Ah, professor, então quer dizer que um não tem intersecção e o outro tem. Exatamente. Só que aí você tem que entender que você vai ter que colocar para não errar a questão. Mas aí você vai falar lá que a intersecção é 0, tá? Ok? Não tem a intersecção. Belezinha? Vamos lá. Olha só que legal. Vamos embora, então, fazer, né? Então, aí coloca aqui apenas para um valor específico, P é igual a P2. Com base nessas informações, a razão P de 2 sobre P de 1 é, ou seja, a divisão, né? Então, vamos colocar aqui a fórmula da probabilidade da união. Probabilidade de A, união com B, é igual a probabilidade de A mais probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção. Vamos fazer por parte. Vamos fazer primeiro a primeira parte ali, ó. Após examinar uma amostra de documentos, o auditor encontra P de A igual a 0,4 e a união 0,7, enquanto P de B é P, tá? Então, essa união, ele te deu, ó, é 0,7. P de A é 0,4. Mais P de B é apenas esse P aqui, ó. Menos P de A intersecção com B. Tá bom? Ok? Beleza. Então, como eu digitei aqui, deixa eu colocar aqui para deixar assim, ó. Olha lá. 0,7 é igual a 0,4 mais P menos P de A intersecção com B. Vou pegar esse 0,4 e passar para o lado de cá subtraindo, ó. P vai ser 0,7 menos 0,4 é igual a P menos P de A intersecção com P. Subtraiu vai dar 0,3 igual a P menos P de A, tá cá. Aí esse cara aqui, ó, tá dividindo, olha, está subtraindo, vou passar para o lado de cá e esse 0,3 vou passar para o lado de cá, tá bom? Tudo bem? Beleza? Olha lá. Olha lá, P de A inter B é igual a P menos 0,3. Deixa bonitinho isso daqui, ó. Isso aqui vai servir para a gente resolver a segunda parte, tá bom? Só que P
de A inter B, gente, é mutuamente exclusivo, ou seja, ele não tem intersecção. Então, se não tem intersecção, vamos chamá-lo de zero. Olha lá, zero é igual a P menos 0,3. Aí eu vou isolar o P é igual a 0,3. Lembra que ele falou lá no início que P era P1? Então, no primeiro cálculo, eu vou chamar o P de P1. Então, já tenho o meu valor do P1 aqui, ó, porque eu vou precisar dele para dividir, não é isso? Só que agora eu preciso fazer a segunda parte para achar quem? O P2. E que os eventos A e B serão independentes. O que são independentes? Quando você está na teoria de probabilidade e você está trabalhando com união, intersecção, os termos são independentes, é que a intersecção é o produto entre A e B. Olha lá, ó. P de A inter B é igual a P de A vezes P de B. E aí, meninos, ó, agora você não pode mais chamar de zero, mas olha só que interessante aqui, ó. P de A inter B é esse cara aqui, ó. P menos 0,3. E aí eu vou substituir. Olha lá, ó. Tá vendo? Vai vir para cá. P de A eu tenho. P de B eu ainda não tenho, mas ele está dizendo aqui que vai ser o P, né? Vai ser um P que vai ser chamado de P2 quando for no final. Então vai ficar assim, ó. P menos 0,3, de onde veio? Daqui, ó. Por isso, professor, que você deixou essa segunda parte aqui, que o excludente é isso aqui, ó, P de A mais P de B. Por que eu deixei aqui? Porque na hora de fazer a segunda parte, você precisaria aqui, ó. Então você chama ele de zero lá, ó. Não que foi esse zero aqui, é porque ele não vai ter a intersecção, tá bom? Ok. Então é zero. Beleza. Vamos lá. Aí agora eu vou fazer o seguinte, vou passar esse P para o outro lado aqui. Bom, olha lá, ó. Menos 0,3 é 0,4P menos 1P, correto? 0,4P menos P é 0,4P menos 1P, que vai dar 0,6. Então vai ser menos 0,6P. Para eu tirar a parte decimal, já querendo tirar o negativo do P, eu multiplico por menos 10. Aí vai ficar 3 igual a 6P, correto? Como eu quero achar o valor de P e 6 está multiplicando, então tem que passar dividindo. P é 3 sobre 6, que é 0,5. Quem é esse 0,5? É o meu P2. Olha aí, ó, que P valia P2. Então tá aqui o meu P2. Mas o que ele quer? Ele quer que divida o P2 pelo P1. Vou dividir o P2 pelo P1, ou seja, 0,5 dividido por 0,3. Lembra a historinha de divisão de números decimais? Tem que ter o mesmo número, né? Tem que ter o mesmo número de casas. Como já tem, basta tirar a vírgula. 5 sobre 3. É a resposta que eu quero? Sim. Resposta correta, letra C. Uma questão assim, quem entende de teoria de conjunto sabe que na probabilidade, quando fala ou, é teoria de conjunto. Aqui ele já falou P de A união B. P de A união B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a intersecção. Mas quando ele fala que é excludente, significa que não tem intersecção. Mas a gente teve que deixar para poder resolver a segunda parte. Aí você chamou de zero. P, A intersecção B, você usou zero para poder continuar para fazer a segunda parte, beleza? Nós vamos dar um breakzinho, mas é coisa rápida. E daqui a pouco a gente volta com mais resoluções, né? Para a gente ver essas questões que caíram na prova da Cefaz São Paulo e Cefaz Mato Grosso, beleza? Então, segura aí que a gente vai voltar daqui a pouquinho, tá? Segura aí, é VaptVupt e a gente volta daqui a pouco.